Bem-vindos, muito obrigado por sua presença neste evento que reúne 4 tradutores, Teresa Arijón, Talita Barreto, Jorge Davison e Gisele Ferreira, que falarão do status quo do mercado de tradução do espanhol e do português dentro do contexto brasileiro e hispano-americano. Esta atividade se realiza em colaboração com a organização Women in Localization no Brasil, que reúne um coletivo de tradutores autônomos por ocasião do primeiro ano de atividades no Brasil. O evento de hoje celebra um ano da organização no Brasil. A comunidade de localização cresceu, se fortaleceu e conectou personas incríveis no Brasil. Women in Localization é uma organização sem fins lucrativos e isenta de impostos. Sua missão é promover uma comunidade global para o avanço das mulheres e do sector de localização por meio de iniciativas de networking, educação, avanço na carreira, orientação e reconhecimento de realizações das mulheres. Fundada na área da Bahia de São Francisco em 2008, a Women in Localization conta com o apoio de milhares de pessoas em todo o mundo, parceiros locais que apoiam seus associados e associadas localmente. Cumprimentamos a equipe aqui presente: Andrea Pinto, Andrea Manfrim, Gisele Ferreira, Joana Labor, Lilian Mautone e Luisa Melgeneto. E agora, para continuar, vamos falar da Andrea Pinto. Passa a palavra. Obrigado. Obrigada. Olá a todos, muito obrigada pela presença. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Instituto Cervantes por ter cedido o espaço e ter concordado em fazer esse evento conosco. Isso é muito importante para a nossa associação, que é uma organização sem fins lucrativos. Gostaria de agradecer também os nossos patrocinadores, que são a Dara Multilingual, a Crossing Lines e a Dispositiva Tradução Audiovisual, pelo apoio e por ter nos ajudado a trazer o buffet com os drinks e tudo mais, que a gente vai poder desfrutar depois. Bom, a Women in Localization, vocês já tiveram uma explicação do que ela é. Eu vou passar uns slides aqui rapidamente. Foi. É uma associação que visa promover o avanço das mulheres na carreira de localização. Tá? Porque apesar de ter muitas mulheres nesse setor, a maioria dos cargos decisórios, né, de decisão, são ainda ocupados por homens. Então, a Women, ela nos ajuda a crescer na carreira, assumindo cargos dentro da associação. Tá? Aqui tem uma série de links para vocês se conectarem à associação. Os nossos é a mesma coisa, é Women in Localization, só que tem o Brasil depois. Tá? Tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É fácil de achar a gente. Vamos lá. Voltou, gente. Vamos lá. Essa é a diretoria da Associação Global. Tá? Que, né, a associação foi fundada lá na Califórnia. Então, essas pessoas estão no board, né, da Women in Localization. Aqui estamos nós, do Brasil Chapter. Tá? Sou eu, a Andrea Manfrim, a Gisley, a Melina, que é a nossa nova Mentorship Manager, a Joana, a Lilian e a Luísa. Tá? Nós somos 7 atualmente, estamos com uma vaga aberta de Sponsorship Manager. Sponsorship Manager. Se alguém se interessar, depois. Falta um quadradinho, exatamente. Se alguém se interessar, pode falar com a gente depois. Esses são todos os chapters que existem pelo mundo. Tá? A gente está ali, ó, nas Américas. Aqui na América do Sul, nós somos 2, o Brasil e a Argentina. Os benefícios de se associar, além dos eventos que a gente organiza e promove, né? Tem newsletters, tem treinamento em diversas habilidades. Tá? A gente tem um quadro de vagas dentro do site, no setor de localização. Eventos também, a gente tem descontos para eventos internacionais, tá? Como Gala, Lockworld, Juntos e outros. Tem um programa de mentoria, que todo mundo que fez diz que é super bacana. Vagas para estágios também, tá? Tem empresas que procuram estagiários dentro do site da Women in Localization. Oportunidades de voluntariado, que é o que a gente faz, né? Vários parceiros, entre eles universidades também, tá?
e acesso a webinars e todo tipo de treinamento. Então, é uma associação bem bacana, bem legal e gratuita. Tá? Isso é o mais importante. Aqui estão um pouco dos nossos valores, né? De apoio, empoderamento, compromisso e pertencimento das mulheres no setor. Tem umas fotos ali de eventos. Esses eventos, eles têm no mundo inteiro. Tá? Então é muito legal. Se você vai viajar, por exemplo, para um país onde tenha um chapter, você pode tentar fazer coincidir com o evento e participar. No nosso evento do ano passado, veio o pessoal de onde? Veio o Renato, né, que é dos Estados Unidos, veio o pessoal da Argentina, veio um monte de gente. Tá? Esses são os parceiros, né, ó, várias empresas né, que promovem eventos também. E os patrocinadores globais. Esses patrocinadores ajudam a Women in Localization se manter, né? Porque a gente precisa de ferramentas, precisa de tem uma série de gastos, né? Então são esses patrocinadores que ajudam a WL se manter. E para se associar, é só tirar uma foto ali, né? Apontar a câmera para o quadradinho, tá? E que vai levar para a página de associação, é só preencher. Tá bom? Vou deixar um pouquinho, tá batendo. Conseguiu? Foi? Obrigada. Tá. Tem mais uma ali. Foi? Lá a gente tem o panfletinho. Lá embaixo, depois. Tá? Quem já era associado antes da gente existir e quiser mudar a associação, essas são as etapas. Tá? É só entrar no perfil e mudar agora para o Brasil Chapter. E aqui estamos nós. Ao nosso evento, por favor, tomem os seus lugares. Né? Status quo do mercado de tradução do espanhol no Brasil, com a Gisle Ferreira, o Jorge Davidson, a Tereza Alicon, tá certo? E a Thalita Batista. Tá bom, gente? Agora eu passo para você o controle, ou você quer que eu vá mudando? Não, é só tá bom? para Obrigada, gente. Tinha a biografia de vocês. Não era. Cada um pensa que Abaixo. Para baixar. Abaixo. Desculpa, não tem Abaixo. slides aí. Faltam 3 slides, gente. Aí pode subir. Bota de novo. Eles põem, né? Pode pôr. Deixa eu pegar um pouco cada lado. Vamos lá. Então, Agora pode começar. eu sou Gisle Ferreira, Social Media Manager do Brasil Chapter, da Women in Localization, e vamos hoje, nesse bate-papo aqui com os meus colegas do espanhol. Então, vocês querem se apresentar? Vamos lá, quem é o primeiro? É o Jorge Davidson. Sim, eu acho que não vale muito a pena em mulher, né? Não, mas é ordem alfabética, Ok. gente. Bem, então, muito obrigado pelo convite para começar, estou muito feliz de estar aqui. Sou Jorge Davidson, sou tradutor do inglês para espanhol, do português para espanhol também. Sou professor há muitos anos de tradução, especialmente de ferramentas
ferramentas para a tradução. Sou doutor em História Social e mestre em Estudos da Linguagem e Letras pela PUC Rio. Agora? E a próxima é a Thalita, né? Tô apertando para Tem que apontar pra onde? Oi. Bem, eu sou Thalita Barreto, eu sou professora de língua espanhola, também tradutora. Na universidade eu dou aula de língua e também de tradução, com a especialidade em dar aulas para futuros professores. Trabalho na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UF, Universidade Federal Fluminense, na PUC, que é a Pontifícia Universidade Católica, em todas, como professora de língua espanhola e de tradução também. Fiz meu doutorado na área de linguagem, em União Latinas, e meu pós-doutorado eu tive a oportunidade de fazer com o Amparo Hurtado Albir, com didática da tradução, na Universidade Autônoma de Barcelona, e foi uma experiência incrível, e estamos no projeto de tradução de um dos seus livros. Já é um projeto que está em fase de conclusão e estamos provavelmente agora com o objetivo de começar a tradução de um manual que ela tem, na verdade é um livro chamado Traductologia e Traducción, e então devo também começar agora a tradução desse material. Enfim, na universidade eu atuo mais com a formação e também trabalho como tradutora, eventualmente, de maneira particular. Tereza. Olá, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou Teresa Aricón, sou uma poeta, escritora, tradutora argentina, agora morando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. E eu trabalho como tradutora do inglês para o espanhol e do português também para o espanhol. Eu tenho um projeto com a minha parceira Bárbara Bello, que está lá, que se chama Nomadismos, e que eu tenho uma ponte de diálogo entre Brasil e os países ibero-americanos. Então, às vezes editamos livros, às vezes temos mesas de diálogo. Vamos ter uma agora em outubro aqui no Instituto Cervantes, e já tivemos várias. Então, é isso. Maravilha, gente. Então, para começar o nosso bate-papo, né, sobre o mercado da tradução do espanhol aqui no Brasil, e esse assunto vai puxar outros, com certeza, eu vou fazer uma primeira pergunta para todos, né, para todos colaborarem na resposta. Qual é a percepção de vocês sobre o mercado de localização para a língua espanhola no Brasil? Podemos dizer que é um mercado de expansão? Em termos de tipos de serviços solicitados, percebe-se alguma mudança ou tendência relacionada ao espanhol? Quem quer começar? Jorge? Eu posso começar, sim. Bem, eu vou falar da minha percepção, mas antes eu quero falar um pouco de algumas coisas mais objetivas. Porque a nossa percepção às vezes está muito mediada, né, pela nossa experiência própria, às vezes não é tão representativa do que está acontecendo. Então, assim, eu diria que em termos gerais, o futuro, né, da localização e, portanto, da localização dentro, eu acho que todas as línguas, mas entre o português e o espanhol, é um futuro de crescimento, né, porque ele vem, a tradução é um mercado em crescimento. É um mercado que vem crescendo nos últimos anos, 5% ao ano, né, segundo os consultores, como a NIMSE, ele tem uma projeção de continuar crescendo. Isso não tem nada a ver com as condições de trabalho dos tradutores, que é uma coisa completamente diferente, mas também não vamos falar disso, né, é outra coisa. O mercado pode crescer, a produtividade pode aumentar, e isso não necessariamente vai se refletir nas nossas condições de trabalho, a gente sabe disso.
Então, além desse crescimento, né, e do mercado que é importante e continua, né, crescendo, eu diria que é importante também, ou acredito também que em parte esse crescimento, e agora sim falando do português e do espanhol, está muito vinculado com o comércio, né, porque o volume mais importante tem a ver com isso, com as trocas comerciais. E se a gente olhar, né, para os parceiros comerciais do Brasil, a Argentina, que é um país hispanofalante, é o terceiro hoje. Esse ranking pode variar um pouco, às vezes pode ser quarto, né, mas sempre está no top 5, né, nunca baixa disso. E em geral esse volume, tanto do que se compra, tanto das importações como das exportações, tem muitos produtos semi-elaborados e elaborados. Então, são produtos que demandam tradução, além da parte agrícola e de mineração, que também tem a sua demanda. Então, eu acredito que eu acho que o futuro, né, é de aumento, é de crescimento. E enquanto aos serviços, eu tenho sempre, né, tem aqueles que estão no primeiro lugar, né, que a gente sabe porque olha os top services de qualquer relatório, e aqueles que têm mais volume, né, são talvez os que a gente espera, né? Eu tirei aqui os top services do relatório da NIMSE. Então tem, lá no início, né, o primeiro é tradução e localização, né, depois tem a tradução, depois tem a pós-edição, né, enquanto serviço, depois vem a legendagem. E aí eu já entraria nessa coisa, quais são as áreas, né, que estão se destacando, que têm uma tendência, né, a crescer, e eu falaria, né, um pouquinho da legendagem. Depois tem outras relacionadas também com audiovisual, né, como dublagem e outros serviços de áudio. E depois tem outros que vêm atrás. Mas a localização está no primeiro lugar. E eu não vejo porquê, né, eu acho que é fácil extrapolar esse dado que do mundo para, né, o mercado do espanhol e português. Não vejo porquê não seria extrapolável, né? Eu acho que o que acontece com o mundo em geral acontece com o português e o espanhol também. E só para finalizar, eu acredito também que esse fluxo, né, entre a Argentina, e Hispanoamérica e o Brasil tem vai e vens, né? Tem momentos, porque depende das relações políticas, de muitas situações. Então, assim, eu diria que, em termos, a gente pode olhar, né, para o tempo de várias maneiras, né? Está saindo o historiador aí que eu tenho dentro, né? Então, você tem um tempo curto, né, que é um tempo conjuntural, e talvez agora seja um tempo de retração, né, porque o Mercosul não está com toda aquela força que teve em outros momentos, e porque o mundo está se fechando um pouco. Mas eu acho que isso é conjuntural. Mas no longo prazo, no estrutural, eu não vejo que isso vai muito para frente, na verdade. Eu acho que isso vai voltar, né, e a integração vai voltar a ter força, e eu acredito então que, assim, no futuro, né, no futuro mais longínquo, a integração entre os países, né, a integração entre o Brasil e do Mercosul, etc., vai continuar avançando. Não vejo como isso possa ir para trás. Na verdade, eu só queria voltar numa questão que ele falou, que é quando a gente fez uma reunião para discutir, assim, rapidamente o nosso encontro hoje, vimos que faltam dados. Nós gostaríamos de vir aqui com dados concretos sobre os temas que foram trazidos para debate, mas a gente percebe que, em termos de espanhol, né, a gente gostaria de falar sobre a questão específica do espanhol. Muitas vezes nós não temos os dados concretos, então muito do que a gente vai falar aqui, como ele comentou, é um pouco da nossa percepção, e que certamente vocês também, atuando como tradutoras, né, também podem confirmar que, pela experiência
a gente vê que, de fato, é algo que está em expansão, mas a gente não tem como dar tantos dados como a gente gostaria, né? Então foi isso, uma das coisas que a gente viu que realmente faltam dados, seria interessante. E aí eu penso que nessa questão, embora haja empresas que poderiam fazer isso, eu penso sempre na universidade, eu faço minha culpa como professora universitária, eu acho que a universidade ela deixa a desejar nesse campo, porque poderia até, por parte de nós professores na universidade, incentivar um projeto que levantasse esses dados. E confesso que isso me veio à mente agora, escutando o colega falando, assim, por que a gente não faz isso na universidade? E aí eu não preciso falar por que a gente não faz, né? Por que eu não faço se eu dou aula? Não preciso esperar que um colega faça isso, né? Eu trabalho com vários professores que são professores de tradução, muitos são tradutores, inclusive tradutores premiados, e uma das coisas que a gente vê é como muitas vezes a universidade se distancia do mercado, né? E como há uma necessidade que a universidade ela acolha quem está no mercado, porque ao nos aproximarmos de quem está no mercado atuando, a gente tem uma retroalimentação, o feedback necessário para a gente atuar como formadores, né? A gente sabe que para ser tradutor não necessariamente você tem que passar pela universidade, é diferente, por exemplo, em Barcelona, eu já estou até quase que chegando na minha questão, mas eu vou chegar nela. Mas em Barcelona, quando eu fiz o pós-doutorado na área de didática da tradução, era um prédio, era um edifício lindo só para tradução e interpretação. E aqui a gente tem, e eles tinham esse edifício onde eu estudava, colaborava com a minha interlocutora, e no mesmo campo havia o edifício de letras, que eles chamam filologia, né? E aqui a gente não tem isso, né? Porque a gente sequer tem informação de tradutor de espanhol aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem, né? Então, posso fazer uma pergunta? É possível? Sim. Não, porque eu fiquei surpreendida. Eu acho uma ótima ideia, isso que você falou, aquela ideia que você teve agora de fazer um observatório de tradução. Eu acho que a faculdade é o lugar ideal para fazer isso. Eu acho uma ótima ideia. Mas quando vocês estão falando de mercado, a que mercado se referem? Porque vocês falaram de tradução técnica, tradução científica, tradução de serviços e a tradução literária. Claro, mas como vocês começaram a falar de mercado, todos esses mercados são muito diferentes. Sim, então, são muito diferentes. Eu ousaria dizer, adiantando uma possível resposta, assim, pela minha percepção, que na universidade, na verdade, a gente trabalha muito mais voltado para a tradução literária que para o restante. Né? Eu tenho experiência com colegas de tradução, inclusive uma é prêmio Jabuti, é uma querida, ela é de outra língua, né? Trabalha com português e alemão, e eu não me lembro como foi a situação, a gente estava ainda mexendo com o WordFest, alguma coisa que a gente falou do WordFest, e ela falou assim, gente, mas o WordFest eu uso um Word, eu não sei usar isso não, eu acho isso deve ser muito complicado. Assim, porque na verdade o fato de nós estarmos na universidade, claro que já existem projetos, por exemplo, nós participamos de um projeto de legendagem de uma enciclopédia na área de linguística. Isso foi um projeto grande dentro da UF, né? Mas geralmente a gente tem mais os estudos voltados para a tradução literária, na verdade. A gente tem muito menos o que é esse outro mercado que você mesma comentou, né, voltada para essa parte mais ou científica, ou de localização, enfim. Né? Eu só acrescentar que eu acho que a tradução literária sim tem um mercado e sim tem muito interesse entre os nossos países. Eu estou falando agora Brasil e Argentina, que eu mais posso falar. Estávamos falando com Jorge.
Bom, faz uns 10 anos, eu acho, que na Argentina começou um grande interesse pela poesia brasileira, Sim. pela poesia mais recente, não, brasileira, não só por os clássicos sempre foram traduzidos, como eu acho que também foram traduzidos aqui, os clássicos argentinos, por exemplo. Mas agora tem esse interesse. Eu acho que estamos aqui no Instituto Cervantes, que é um lugar onde também as pessoas vêm aprender espanhol, e eu acredito que tem muitas pessoas interessadas em aprender a língua, e talvez isso possa se relacionar com o cinema, com a música. Por exemplo, nós na Argentina começamos a sentir esse amor, esse interesse pela cultura brasileira, começando pela música, pela MPB. Então, foi isso o que motivou a gente a começar a estudar português. E você estuda português, então você depois quer traduzir. Você quer ler em português, você quer traduzir. Então você aí começa a trabalhar, aí você começa a conhecer. Mas eu acho que tem um forte interesse em aprender a língua, que talvez esteja relacionado com a questão comercial. É verdade, porque o Mercosul tem alimentado esse interesse. Mas para nós vem da música, da leitura, da paixão, eu acho. Só uma para fechar aqui, quando eu falei, né, das principais verticais, né, os principais setores, né, não foi uma questão qualitativa. Não estava querendo dar mais importância a uma coisa do que a outra. Era só uma questão quantitativa, porque de fato o volume que implica, né, a tradução literária é muito menor, né, que o volume de qualquer outra das verticais que eu mencionei, como a tradução financeira, TI, enfim. Então, assim, só para não parecer, né, que eu não estava fazendo nada, não estava falando nada qualitativo, estava falando uma questão quantitativa especificamente. Eu acho que a coisa literária e audiovisual, né, são muito importantes. Até eu tenho algumas coisas para falar sobre isso. Mas... essa questão do mercado de tradução, o nosso mercado é muito amplo, né? Então, e o mercado editorial, ele faz parte, é um nicho, né? Como disse o Jorge, cada nicho tem a sua participação, né? Mas é um mercado, com certeza. Então, falando em nichos, e a próxima questão que eu vou colocar aqui é sobre os setores da economia brasileira, né? Quais setores da economia brasileira mais demandam traduções do espanhol ou para o espanhol hoje? Aí posso citar jurídico, técnico, audiovisual, literário. Então, há diferenças claras na demanda de tradução para o espanhol latino-americano e para o espanhol europeu no Brasil? Você responde essa, Jorge? Posso. Bom, eu falei um pouquinho já dos setores, né, daqueles setores mais que tem mais volume, né, e eu citei o exemplo que até você mencionou, né, o setor financeiro, legal, né, tecnologia, educação, e-learning, que agora tem bastante coisa também, e manufatura, enfim, tem vários, mas se falando em tendências, eu acho que esses são os setores clássicos, que sempre são os que há muito tempo, né, movimentam ou fazem parte desse grande volume de tradução. Mas agora, já entrando no assunto que tinham mencionado antes da literatura, eu vejo assim, uma coisa que eu não vi há muito tempo, né? Eu moro aqui há 30 anos. Eu morei 30 anos na Argentina, 30 anos aqui. E eu, assim, se eu tivesse que falar agora, o que eu vi
né? É sempre o crescimento do espanhol, especialmente nessas áreas. Mas, nos últimos anos, né, começou a acontecer um fenômeno um pouco diferente, eu percebi um fenômeno um pouco diferente, porque eu acho que a relação, né, e eu vou falar um pouco da Argentina porque é o que eu mais conheço, na verdade, mas acontece com outros países como o Chile, o Peru, a Colômbia, a relação, né, cultural, eu diria, entre a Argentina e o Brasil, eu acho que durante muito tempo foi mais unidirecional. Ou seja, nós argentinos ouvíamos música brasileira há muito, muito tempo. Os meus pais ouviam música brasileira. Então, antes da MPB veio, né, tudo aquilo, né, que a gente sabe, né, os clássicos e samba, e, enfim. Mas eu acho que o interesse contrário é relativamente novo. Na minha percepção, eu vejo assim, três áreas que eu vejo duas áreas que eu acho crescendo bastante. Uma é a parte audiovisual, né? Eu acho que o audiovisual, e para mim talvez o marco, né, em 2001, um filme argentino que foi o Nueve Reinas, que foi um filme que teve muito sucesso, e eu acho que isso abriu. Claro que na Argentina teve um boom do cinema, e que foi muito interessante, porque teve assim, muita coisa criativa, e com poucos recursos, enfim, uma coisa que dá para fazer um bom cinema. Mas eu acho que a partir disso, né, isso foi um crescendo, e o interesse no Brasil pela produção audiovisual argentina especificamente, e de outros países também, cresceu muito, né, ao ponto de ter muitos filmes, né, e não era comum, era muito difícil, a gente via filme argentino só naqueles festivais, né, quando tinha o Festival do Rio, alguma coisa. E depois começou a ter, né, uma troca muito maior. Então eu vejo isso como uma coisa que vai, eu vejo como uma continuidade, né? Agora temos o Eternauta e a Netflix fazendo coisas também mais localizadas, né? Produções que são, sei lá, às vezes com roteiristas americanos, mas feitas em Bariloche, né? Como aquele A Cilada. Então eu vejo essa tendência importante, ou também outras produções latino-americanas, como 100 Anos de Solidão. Então, assim, eu acho que o mercado audiovisual é um mercado promissor, tem muita coisa aí que vai continuar acontecendo, do meu ponto de vista. E aí, novamente, isso não significa, né, que os legendadores vão ser mais felizes e vão ganhar mais dinheiro, porque isso é uma coisa completamente diferente. Mas eu acho que vai ter, sim, muita legendagem, né, muita dublagem, de filmes americanos e latino-americanos em geral. E por outro lado, né, o segundo é a literatura, que você tinha mencionado, e eu acho que também, especialmente, e aqui o que a Teresa falou é super pertinente, na Argentina tinha aquelas obras tradicionais traduzidas, né, o Jorge Amado, e o Vasconcelos, que a gente lia na escola, e outros assim, clássicos. Mas foi muito mais recente, né, esse interesse dos dois lados, né, por autores mais novos, né, e não tão mainstream. Na Argentina, pelo fato de ter muitas editoras independentes, e aqui eu acho que teve um interesse, especialmente, eu vejo isso muito com autoras, mulheres, que eu especialmente gosto, né, como a Selva Almada, a gente estava falando um pouquinho antes, a Dolores Reyes, que são títulos que foram traduzidos para o espanhol, para o português, e que uns anos atrás isso era meio impensável, né? Não tinha essa coisa, não tinha esse interesse. Eu acho que isso é uma coisa nova, e que tem a ver com uma relação cultural que vai crescendo, eu acho que vai continuar crescendo, com mais trocas. Então eu vejo isso. E a outra, né, a última, e aí já paro de falar, é a questão, e aí eu também não tenho tanto conhecimento, mas eu sei que é um mercado que também está crescendo, que é a questão dos games, né? Porque o Brasil está produzindo, e o mundo vai comprar, porque é um setor que cresce, é um setor forte em termos de economia, né? É um setor que tem muito crescimento pela frente. Então, bom, isso que eu tenho a falar. Eu até estava procurando, né, desculpe, só para eu vou fechar, estava procurando, né, os autores, né, brasileiros que foram traduzidos, né, e bom, além da Clarice Lispector, né, e daqueles mais tradicionais,
tem o Leminski, e tem a Camila do Valle, né, que foi traduzida aqui pela nossa colega que está aqui hoje, né? Também O Ali Salomão. O Ali o Guarda Salomão, e tem também assim, romance, tem o Torturado, tem Maria Carolina de Jesus, enfim, tem muita obra que foi... O Crena. Que criaram assim um interesse também. Então eu acho que isso é uma coisa que vai... Eu sou muito otimista com isso. Eu acho que as pessoas têm interesse, né? E bom, o Brasil e a Argentina são vizinhos, né? Igual que a Colômbia e todos os países, na verdade, são justamente na direção que vinha do norte para o sul. Mas agora, essa relação, né, que vai do sul para o sul, é uma coisa relativamente nova, né? Em termos históricos, 30 anos, não é, ou 30 ou 40 anos, não é nada tão forte, né? Mas marca uma tendência. Eu acho que isso vai continuar crescendo. Eu queria acrescentar, porque na pergunta, na principal pergunta, você colocou assim, as diferenças claras na demanda de tradução para o espanhol latino-americano e para o espanhol europeu no Brasil, né? E o que eu vejo tanto em relação a alunos que querem aprender espanhol, como a gente sabe que o espanhol, eu digo sempre que eu fui muito sortuda, porque quando eu decidi estudar espanhol como profissão, eu tinha 5 anos de idade. Então, foi uma coisa assim, eu sabia muito bem o que eu queria fazer da minha vida desde pequena, né? Então, aos 5 anos eu escutava os discos do meu pai. Uma das músicas era Recuerdos de Ipacaraí. Eu me apaixonei por essa canção. E aí eu ficava escutando e cantando e falei assim, eu vou aprender isso aí, eu vou ensinar isso aí, né? E aí aos 10 eu passei em frente ao UERJ e falei, mãe, o que é isso? Você quer uma universidade? Fiquei com uma universidade. Ela me explicou, falei assim, eu vou estudar aí, vou dar aula aí. E foi o que aconteceu, né? Então assim, eu sou sortuda nesse sentido, mas eu também vejo que muita gente chegava à universidade, e aí eu vou fazer um paralelo, eu já dou aula no ensino superior há mais de 20 anos, então muita gente chegava com aquele sonho de falar o espanhol europeu. Não, só quero aprender se for espanhol europeu. Eu quero aprender se for espanhol europeu. E nas traduções, eu confesso que não se fazia essa distinção, não se especificava, mas era como se naturalmente quisessem o espanhol europeu. E hoje, eu costumo falar para os alunos, eu sempre falo, mas eu vou falar de novo, né, que a Gisley foi minha aluna na universidade, eu tenho muito orgulho disso. Eu costumo falar que a gente tem uma geração que foi formada, antes de ser formada na universidade, ela foi formada por outra universidade, que é a Universidade Rebeldes, que é aquele grupo RBD, né? É uma universidade, os meninos chegam à universidade para serem professores de espanhol porque viam Rebeldes, cantavam Rebeldes e querem ser professores por conta disso. Eu fui por Recuerdos de Ipacaraí, né? Eles nem sabem o que é, né? Mas eles vieram por isso. Então, assim, essa demanda hoje, muitas vezes, não está tão clara, mas eu vejo que tem sido crescente a procura, tanto na tradução como na aprendizagem do idioma. Cada vez mais a gente vê pessoas, não, mas eu queria aprender um pouco mais do espanhol argentino, eu queria um pouco mais do espanhol mexicano, o que antigamente não se via, né? E hoje eu vejo isso não só na tradução, eu sempre trago o contraponto para a sala de aula, para quem aprende língua, porque eu formo professores também, então é a minha realidade também, né? E eu vejo que isso vem crescendo. Eu não sei se vocês têm uma percepção diferente, mas é o que eu vejo nas 2 universidades em que eu trabalho com professores. Eu não tenho uma percepção diferente, mas, por exemplo, quando a gente faz traduções na Argentina para o espanhol, claro, eles geralmente preferem um espanhol que eles chamam de neutro. Standard. Claro. Standard. Es tú. Isso eu sei. Mas sempre tem Sempre que usar tú, o tu, vosotros. porque o vos, nosso, você, argentino,
também no Uruguai, mas, e também às vezes na Colômbia, mas aquele voz é rejeitado. Mas não é só isso, que é um espanhol neutro, porque eu acho que também na Espanha não tem um espanhol neutro. Isso pode falar aí, José Vicente. Claro, não temos. E as diferenças também entre o espanhol, mesmo o espanhol que se fala em Buenos Aires, não é o mesmo espanhol que se fala em Jujuy, em Córdoba, em Santiago del Estero. Em Santiago del Estero eles falam tu. Isso não seria uma criação do mercado? Como? O espanhol neutro não seria uma criação do mercado? Talvez, porque eles pensam que esse espanhol neutro, e houve um tempo em que as traduções argentinas eram elogiadas porque tinham esse espanhol neutro. As traduções feitas na Espanha eram criticadas porque tinham aquele toque castiço, bem espanhol. Então, eles pediam para nós neutro, que não se possa ver de onde é que você vem como tradutor. Isso é difícil, né? É muito difícil. E às vezes, o vocabulário. Às vezes é até contrário ao espírito do trabalho que você está fazendo, porque às vezes eu precisaria traduzir para o espanhol rioplatense algumas coisas, poesia, por exemplo. E não consigo, porque a editora fala para mim, não, você tem que traduzir para esse espanhol neutro. Então, eu posso acrescentar uma isso é um assunto de mercado, porque eles, quando eles estão falando isso, porque eles estão querendo vender. Eles estão criando um mercado. Então, uniforme. assim vão vender. Porque mas também assim eles não têm que fazer uma tradução no México, outra cada na Colômbia, outra na Argentina. É muito mais barato. Tem mão de obra sul-americana, mais barata, não? Trabalhando neutro. Estamos falando também de uma editora argentina, uma editora também. Não é aquele mas que tem a monopólio, expectativa de mas tem vender expectativa em toda a de Latinoamérica e vender também na em toda a Latinoamérica Espanha. e também na Espanha. Então eles querem isso aí. Eu só acrescentaria uma coisa. E aí eu vou sair um pouquinho do mundo da literatura, que tem as suas especificidades, obviamente. E em geral, o problema do espanhol é um problema, assim, eu diria assim, é um assunto que eu já tenho, de certa forma, estruturado, né? Eu já tenho essa explicação, né? Já tenho escrita até para falar com os clientes, porque geralmente quem cliente vai pedir isso, você vai falar, tem que traduzir para espanhol. Aí você vai perguntar, tem algum país, você vai estar traduzindo, esse produto vai ser lançado num país, ele vai falar isso que você fala, neutro. Aí você tem que começar a explicar, na verdade, que o espanhol neutro não existe, que você pode fazer, né, que de fato o que eu vou fazer é o mais neutro possível, mas em algum momento, né, especialmente, e depende do material que você está traduzindo, mas muitas vezes a gente vai cair para algum lugar. Então eu sempre pergunto, se eu tiver que cair para algum lugar, você quer que caia para onde? Quer que caia para a Espanha ou que caia para México? Geralmente eles pedem uma das duas. Mas assim, sabendo, né, que a gente vai fazer um equilíbrio para... Agora, eu acho que talvez sei lá, eu vejo isso em lançamentos de produtos, e há muito tempo que as empresas vêm tentando acabar com um manual para cada país, ou um manual para, inclusive, até um manual para a região, tentando chegar com um manual ou um produto único. E nem sempre é possível, a gente sabe que não tem como, né? Então às vezes você tem que falar para o cliente que ele vai ter que lidar com essa situação e resolver, que não são decisões que eu possa tomar em geral, né? O cliente quer mandar a decisão para o tradutor, e o tradutor muitas vezes não pode tomar essa decisão. Essa decisão tem que ser tomada pelo cliente, ele tem que decidir. Você, então se tiver que cair para algum lugar, vai para o México, ou sei lá. Mas isso é uma coisa, é um problema, eu acho que ainda tem muito desconhecimento de parte não das agências. As agências têm outro know-how, mas sim dos clientes. O cliente chega muito sem saber, né? E você tem que... Eu já tenho, né?
eu já tenho tudo Tem que escrito, educar, né? Para o que educar vão o falar, cliente. né? Vou explicar isso e isso. Vou dar tal exemplo, né? Dependendo do produto que ele tem, eu posso adaptar o exemplo, né? Mas tem isso, né? E bom, e muitas vezes acontece, né? Que o cliente decide, pelo tipo de produto, né? Fazer uma versão para diferentes países, uma versão diferente, porque tem produtos que realmente, nos quais, né? Realmente a linguagem e os termos que você usa são centrais, então aí eles vão falar, não, tudo bem, então vamos fazer um para a Argentina, mas em geral a tendência do que o cliente quer é não fazer isso, né? Você tem que dar um fundamento muito importante para ele decidir, e mesmo assim, bem, a decisão não é minha, né? Finalmente a tradução é do cliente, é ele que vai decidir, mas eu vejo assim isso como uma coisa de bastante desconhecimento por parte dos clientes, essa diferença que tem no espanhol e tudo mais. Eu lembrei aqui duas situações, né? Quando a gente escuta assim, isso aqui é do espanhol europeu, isso aqui é do espanhol latino-americano, né? Como até estava na pergunta, e na verdade quando você vê assim, lá na Netflix, você tem que escolher se você quer escutar com o espanhol europeu ou espanhol latino-americano. E eu fico pensando, mas que espanhol latino-americano? Que espanhol latino-americano, né? Olha a variedade. Eu fui à Costa Rica agora de férias e lá eles usam o tu com o vos. Não, minto. Eles usam o vos com os te, não usam o tu. E fazem aquilo que a gente faz aqui, o bom carioca, tu viu, tu foi. Eles fazem exatamente isso com o voz e com os T. Eu achei maravilhoso, fiz vários vídeos. Eu falei assim, tem que levar isso para a sala de aula, né? Porque eu dizia assim, não, porque no espanhol é tudo muito certinho. Tu eres, ninguém vai falar como aqui, tu foi, né? Então é tudo certinho. Não é bem assim tão certinho. Quebrou o paradigma, né? Eu achei ótimo, fiz vários vídeos. Mas, e aí, então fica essa questão, né? Porque eles colocam ali como se fossem, assim, duas variantes, né? Quer dizer, enfim, quando a gente sabe que dentro de um mesmo país, como aqui, né? O carioquês, né? A gente sabe aí, né? E tantas outras variantes, né? Variedades, assim. E eu me lembrei, não tem nada a ver exatamente com esse tema, mas eu não sei quem viu Frozen, né? Da Disney. E aí quem viu Frozen sabe que existe um vídeo em que a música ela é cantada, se não estou enganada, em 25 idiomas. Eu vi e vai esse passando vídeo. de um idioma a outro. E aí tem Muito a parte legal. do espanhol europeu, tem a parte do espanhol latino-americano. Eu sinceramente, eu teria que voltar para ver como que a gente faz a diferença ali, porque é simplesmente uma frase, né? Então é uma frase em cada idioma. O que eu achei muito interessante desse vídeo, claro, é que além de ter a mesma música, né, a música cantada em 25 idiomas, nela, só uma versão com os 25 idiomas, eles vão mudando de uma língua para outra assim, as frases, é que você tem quase que a certeza de que é a mesma pessoa cantando. Porque eles escolhem timbres assim, muito semelhantes, então você fica assim, passa de uma língua para outra de maneira muito suave, né? Mas eu me lembro que, porque aconteceu isso também com o português brasileiro e o português de Portugal, Europeu, né? E claro que o angolano e o moçambicano nem estavam presentes, né? Claro. Eles esquecem, né? Claro. Mas assim, eu achei muito interessante. Eu me lembro que eu levei isso para a sala de aula e agora você falando, eu pensei, lembrei de Frozen. Se alguém aqui não ouviu, ouça essa música. Acho que são 25 idiomas, né? Então, como eles não fazem a distinção, né? Quando as pessoas me pedem uma tradução, também, ainda aqui nessa segunda pergunta, no meu caso, assim, para mim particularmente, eu trabalho muito com o espanhol jurídico. Surgiu o espanhol jurídico na minha vida, tanto que eu fui fazer direito por conta disso, eu acabei fazendo direito, dando graças a Deus porque eu sou professora de espanhol, que é muito mais legal, mas fiz direito na PUC, e aí, às vezes vinham clientes me pedindo traduções, mas vai para onde esse texto? Para qual país? Qual é o público? Porque senão fica realmente solto, você não tem como, né? Você vai ter que fazer o espanhol neutro, que não existe, né? Então é realmente uma questão interessante essa que você colocou na pergunta como ponto de reflexão, né? Então, aproveitando aí esse gancho aí dos tipos de espanhol, né, as variedades, né? Vou botar uma questão aqui sobre formação universitária.
formação universitária atual é capaz de preparar tradutores e intérpretes para as exigências práticas do mercado do espanhol? Vocês acham que há espaço para uma formação mais especializada em variedades do espanhol, variantes, né? Argentino, mexicano, colombiano, etc. Dentro dos cursos de tradução do Brasil, isso seria uma vantagem competitiva, digamos assim, para os tradutores de espanhol? Talvez fosse uma vantagem competitiva, mas eu diria que isso aí é bem utópico, porque primeiro a gente tem que chegar à formação, para depois pensar na formação contemplando tantas variantes, porque para estar aqui hoje eu entrei em contato com 2 ex-alunas minhas que foram minhas bolsistas, tanto a UF quanto a UERJ. As 2 universidades, elas têm um escritório de tradução. Em uma se chama Escritório Modelo de Tradução, Ana Cristina César, e no outro é o Labstrad, que é o Laboratório de Tradução. E aí eu entrei em contato com as minhas 2 principais bolsistas, né, uma de cada universidade, para ver como que elas estão, qual o trabalho. Uma delas é hoje tradutora para legendagem, e ela traduz muitos filmes da Netflix e novelas mexicanas, venezuelanas, enfim. E ela falou assim, olha, não está dando para pagar as contas, eu estou jogando a toalha, eu vou desistir e vou mudar de área, porque assim, eu vi assim, traduzindo vários filmes para Netflix, eu falei assim, nossa, ela está arrasando, né? Enfim, mas ela disse que assim, ela realmente precisou fazer um curso por fora, além do que ela trabalhava comigo na universidade, no laboratório, e a gente diz que assim, são alunos que são privilegiados porque nós não temos vagas para tantos alunos. Então, poucos são aqueles que conseguem viver essa experiência de trabalhar com tradução durante a sua formação. Uma coisa são aquelas 2 disciplinas de introdução à tradução, né? Então, a gente sempre trabalha ali, faz oficinas, ela mesma já foi minha convidada, eu já organizei eventos, ele também já foi como convidado para um dos eventos, mas enfim, uma coisa são essas 2 disciplinas que não dão conta de uma formação, né? 2 disciplinas introdutórias, né? Então a gente trabalha um pouco de cada coisa e a gente sabe que quando a gente faz, como se fala em espanhol, né? Que muito abarca, pouco aprieta, né? Quer dizer, você faz muito, você não faz nada, você faz um pouquinho só, né? Mas a universidade não dá conta dessa formação, né? E a outra, que agora está fazendo doutorado em estudos de tradução, fiquei muito feliz, ela está trabalhando com, agora eu esqueci o termo que se usa, daquela literatura que se produz no México para falar das mortes, que se usam muito nas festas dos mortos, mas eu esqueci agora o nome, se eu lembrar eu falo depois, mas ela está trabalhando com isso no doutorado. E elas só me confirmaram que realmente, assim, elas saíram da universidade, elas ainda foram privilegiadas porque elas tiveram muito mais noção do que a maioria, mas que elas realmente precisaram de cursos por fora, porque a universidade não dá conta, né? E a gente sabe que no Rio, a única universidade que trabalha que tem formação de tradutores de inglês é a PUC-Rio, né? Nós não temos outra universidade que trabalha com formação de tradutores. Existem iniciativas dentro, tanto da UF como da UFRJ, nós já tentamos fazer inclusive um curso de tradução entre as 3 universidades, UERJ, UFRJ e UF. Né? Fizemos várias reuniões, mas não conseguimos levar o projeto para frente, devido a várias exigências, nós não conseguimos fazer, seria tipo, quase um consórcio das universidades ali para a formação de tradutores, né? E não tivemos isso. Enfim, então hoje o que a gente tem mais é na área de pós-graduação, mas aí eu diria que é muito mais voltado para a tradução literária que para outras possibilidades do mercado. Vocês querem comentar? Eu também não tenho muito para comentar, porque no curso que eu dou aula não tem espanhol, então eu sei que a formação do inglês considera variantes, mas eu não sei o espanhol mesmo. Mas assim, eu acho que seria interessante, mesmo assim, não sei, eu acho que sim é uma diferença justamente por isso, porque tem realmente um desconhecimento muito grande
né, no mercado, especialmente do cliente final. Então, eu acho que seria assim uma diferença, e que é importante a gente ter, né, uma solidez, né, para explicar quais são as diferenças, quais são os problemas, e que essas decisões sempre vai ter algum custo, né, que alguém vai perder alguma coisa. E às vezes é muito provável, né, geralmente na tradução comercial o cliente sabe, né, e ele vai fazer a escolha com o custo menor possível, né, talvez o custo seja menor, né, fazendo uma versão única, e bom, se perder alguma coisa, perder alguma coisa. Mas também depende, eu sempre falo, né, que quanto mais abstrato e mais longe do mundo real, de fazer coisas ali na rua, de comprar, de falar com colegas, é mais fácil encontrar um espanhol mais neutro, né? Quanto mais próximo do mundo real da compra, venda, loja.